Boa tarde. Primeiro vamos nos apresentar. Eu sou o Victor, um aluno do curso de Design, e esse é um projeto, Design, Sociedade e Cultura, em que nós procuramos uma forma do design afetar de uma forma positiva alguma questão social, e a questão social que nós escolhemos foi a parte da saúde mental masculina. Eu sou o Davidson, também faço parte do grupo aqui, então a gente vai começar esse toque com você aí, para saber a opinião, tratar isso de uma forma séria, para mostrar para a sociedade a negligência com a saúde mental do homem. E para isso a gente trouxe um psicólogo para conversar um pouco com a gente, para ter um pouco de base e um suporte nessa questão. Lucas, gostaria de se apresentar? Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e fui convidado pelos meninos para poder conversarmos um pouco sobre essa negligência que existe sobre a saúde mental dos homens e que é muitas vezes proporcionado por nós mesmos. A gente trouxe alguns relatos de pessoas anônimas que mandaram na nossa pesquisa. Lucas, teria algum relato que tu queira comentar primeiro, assim, aquele mesmo que você tinha me mostrado? Pode ser. Posso ler aqui para só ter uma ideia qual foi o relato que foi mandado? Ok, abre aspas. Eu sofri com um transtorno alimentar e de imagem durante a minha adolescência. E acho que se fala muito pouco sobre como esses tipos de transtornos afetam os homens. Atualmente, a gente vê bastante sobre o padrão de beleza e de como as mulheres precisam aceitar os seus corpos. Mas essa questão do homem precisa ser másculo, forte o tempo todo e bonito também. Afeta a nossa saúde mental. Em especial, eu estava falando com o Victor que eu achei interessante esse relato. Todos são, mas em especial esse, porque em certas partes ele toca o que eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Que eu falei sobre a influência da mídia, sobre os padrões de beleza. E aí, fazendo os estudos, a maior parte das pesquisas eram voltadas para as mulheres. Realmente, os padrões de beleza são criados por homens para as mulheres. Mas, da mesma forma como, vamos dizer assim, o machismo afeta o homem, o padrão de beleza também afeta o homem. E aí, ok, homens também são afetados, mas cadê estudos? Cadê a importância com esses homens que sofrem com esses padrões de beleza? E é algo muito, até atual. Principalmente nessa questão da geração fit, todo mundo tem que ir pra academia, todo mundo tem que ter um corpo tal. Mas, ao mesmo tempo, falam que aceitem seus corpos, vocês têm que se amar e assim assado, mas na TV, quando passam propagandas, são pessoas com físicos, vamos dizer assim, de estátuas gregas, e que quando a gente vê isso passando toda hora, passando no Instagram, passando, enfim, qualquer rede social que for, a gente pensa que aquilo é o normal e pensa, caramba, eu que sou diferente, porque eu não sou daquela forma. Mas se a gente sair, olhar pra rua e no centro, vai ver que existem várias formas de ser. Existem vários corpos. A ideia de se ter um corpo perfeito, um padrão, até essa ideia de padrão de beleza é muito controverso. Como é que eu posso exigir um padrão se cada corpo é único? Tanto em questões genéticas, questões biológicas, como questões sociais mesmo. Assistindo um documentário sobre bodybuilders, enfim, um cara, ele viajou vários países para ver como é que era em cada país essa questão da musculação. E aí, quando ele chegou em países da África, esses homens, eles tinham que montar a própria academia com o que tinha. E eram, vamos dizer assim, questão de cimento, questão de cabos de madeira, e tinham que fazer tudo, mas iam competir com homens que malhavam em equipamento de ponta, toda assistência. Exato. Então, cadê, vamos dizer assim, esse padrão se não tem a mesma questão, não tem uma igualdade? Vamos dizer, na nossa própria família, questões genéticas varia muito. Tem nosso pai, tem nossa mãe, irmãos, enfim. E você vê como isso pode variar de pessoa para pessoa. E o fato de ter que entender isso, às vezes é complicado. Eu vejo assim que atualmente a gente é bombardeado muito por pessoas de sucesso, tanto nas redes sociais quanto também nos filmes, pessoas com corpos esculturais e tudo mais, na academia, malhando, tendo uma alimentação saudável e tudo mais, e sempre com a estética lá no topo. Mas, na verdade, muita coisa lá, é filtro, um cuidado aqui, ali, um retoque que as pessoas fazem, e você se sente bombardeado, pensando,
as pessoas são assim porque eu não sou desse jeito. O que eu posso fazer pra ser desse jeito? Eles Até onde eu posso chegar pra ser desse jeito? jogam a culpa em cima do indivíduo que está sendo bombardeado com essas coisas. Ó, você não tem esse corpo porque você não tem dedicação. Você não tá nesse nível porque você não se organiza, não tem nada, entendeu? Então, acho que o fato de você estar vendo aquilo e jogando a culpa em mim me breca mais ainda de ficar me julgando. Sim, é uma coisa que eu percebi muito, é isso, a questão da culpabilização da vítima. Ah, você não tem esse corpo porque você não quer. Ah, você não conseguiu passar nessa prova porque você não estudou. Será mesmo? Muita dessa questão que se passa dos corpos tem toda uma edição por trás. Tem alguns influencers que o que eles estão fazendo agora, influências relacionadas à musculação, eles estão postando a foto de como são na academia, como estão na academia, corpo todo definido, mas depois postam a foto de quando chegam em casa e como é realmente o corpo dele. Para as pessoas verem que não é isso que se posta. E ponto complicado é que é divulgado demais esses famosos. Ah, ter um abdômen trincado, ter um peitoral definido, ter, vamos dizer, para as mulheres o maior foco é a questão das pernas. E a pessoa só... E a questão, como eu posso dizer assim, da realização. Ah, eu só vou ser bonito quando eu chegar nesse tipo, nesse padrão. E esquece você mesmo. Aí acaba que as pessoas fazem o possível e o impossível para chegar ali e acabam se perdendo. É como se elas se esvaziassem de si para se encher de nada. Porque aquilo é ralo. Aquilo não vai preencher a pessoa. Essa questão de até onde a pessoa pode chegar para atingir os objetivos, eu vejo que muitas pessoas elas acabam indo para academia ou fazendo algum processo de cirurgia por uma questão não de saúde ou de bem-estar, mas uma questão de estética. Então elas acabam utilizando métodos que agridem o corpo, agridem a mente e elas só se importam com essa parte estética e esquecem o resto. Sim. Uma das coisas que eu fui percebendo quando eu estava lendo materiais sobre, era como que as pessoas esquecessem que o corpo fazia parte de si. Utilizavam o corpo apenas como um meio para se chegar àquilo, a esses padrões, mas elas perdiam várias coisas no processo. Como você falou, esses procedimentos estéticos que a pessoa se submete, acaba tendo várias consequências para o próprio corpo, mas tipo, isso não importa. Porque por um momento eu vou ter o corpo... Mas se sente realizado com aquele corpo que ela sempre sonhou. Isso, eu vou ter meu momento de glória. A questão é que depois desse momento de glória vem a realidade. E a realidade não é isso. Como, enfim, a questão... Eu não lembro agora de um procedimento que retira lipo. Se não me engano, ela tira a gordura da barriga, né? Mas essa gordura, ela vai para outro canto. Porque não só tira da barriga, sabe? Não só tira e some. Essa gordura vai para outro lugar. E se não me engano, posso estar errado, ela fica entre as vísceras. E quando ela fica essa gordura entre as vísceras, existe uma maior chance de desenvolver doença. Então você pode estar lá com seu corpo escultural deitado em cima de uma maca. Uhum. É uma troca que ela se dispõe a fazer. Exato. Mas uma troca não tão boa assim. A que custo as pessoas estão colocando a sua própria vida para alcançar algo que não pertence a elas? Porque o padrão de beleza não é algo delas. É algo que é internalizado por elas, mas por uma sociedade que almeja, enfim, vamos dizer assim, controlar as pessoas para a seu bel prazer. Aí isso entra várias questões, como a própria indústria da beleza. Faz as pessoas se sentirem culpadas que isso é apenas determinante delas mesmas, que elas podem alcançar isso sozinhas, e vendem produtos que ajudem isso. Cápsula para isso, chá... Shake, emagrecedor. Você toma isso aqui, vai ficar maguinho, pô. Faça isso e você vai ter o corpo perfeito. Isso, como tem várias propagandas. Então as pessoas vão atrás disso, porque se eu conseguir é isso, isso e aquilo. As pessoas esquecem, enfim, focam tanto nessa questão de emagrecer ou ter um corpo assim, que a vida acaba sendo resumida a isso. E não vivendo de fato.
Teve um caso que eu vi há um tempo atrás de um americano, se eu não me engano era um americano, que ele resolveu fazer um procedimento cirúrgico para aumentar de altura, porque ele se achava muito baixo, as mulheres, enfim, tem essa questão de que acham homens mais altos atraentes e tudo mais. Só que era um processo muito invasivo. Era um processo de teste, ele era um dos primeiros que estavam realizando esse tipo de procedimento. E o pós-operatório era um pesadelo. Ele tinha que fazer fisioterapia, ele andava com pinos na perna, uma estrutura meio que exoesqueleto para sustentar todo o peso dele. É um processo muito invasivo e que tem um pós-operatório terrível. E mesmo assim ele se dispôs a fazer isso para ter uma estética melhor, ser um melhor visto entre as mulheres ou pelo bem-estar, pelo ego dele, que se sentiria melhor por ser mais alto, ser um destaque entre os homens, por assim dizer. Exato. E aí tem, como é que eu posso dizer? Tem uma pessoa, enfim, não sei falar esse nome, Germane Greer, alguma coisa assim. A pessoa, enfim, fala assim, a tragédia do machismo é que o homem nunca é suficiente. E aí isso, vamos dizer assim, seria uma máxima para tudo que a gente falou até agora. Tanto a questão física como a questão mental. Porque boa parte dessas ideologias surgem de homens para controlar outros, mas que acabam afetando a si mesmo. Que, vamos dizer, a questão do machismo, o principal alvo são as mulheres. Mas também acaba respingando no próprio homem. De tão, vamos dizer, tóxico que isso é. É uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes.